Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria compartilhar com vocês uma mensagem que está lá no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Na verdade, é uma parábola. Jesus ele estava reunido com os discípulos dele e ele contou para eles a seguinte parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha aonde colocar sua colheita. O homem pensou no seu problema e disse: O que devo fazer? Finalmente exclamou: Já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá essa noite. E quem vai ficar com tudo isso que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que Jesus ele estava trazendo para os discípulos naquela época e também para nós nos dias de hoje? Não adianta nada a gente construir riquezas aqui nessa terra. Não adianta nada a gente perder o nosso tempo ou viver para poder construir riquezas, para poder conquistar coisas, sendo que se a gente não for rico para com Deus. Aqui Deus ele fala com aquele homem: louco, você vai morrer essa noite. E o que você tem para me oferecer? O que a gente aprende com isso? Que não devemos nos preocupar realmente com o dia de amanhã. Devemos nos preocupar com o hoje, com o presente, com aquilo que Deus tem nos dado. Vivemos realmente em uma geração muito imediatista, uma geração que quer conquistar a qualquer custo as coisas, quer pular etapas. E hoje nós vivemos tempos nos quais a doença do nosso século tem sido a ansiedade, né, que é o excesso de futuro, e muitas das vezes a depressão, que é o excesso do passado. Então Jesus ele já estava aqui preparando a gente para os dias de hoje. A gente nunca teve tanta informação como a gente tem nos dias de hoje, com redes sociais, entretenimento, mas também a gente nunca teve uma geração tão vazia igual a gente tem nos dias de hoje. Então, qual que é a mensagem, qual que é a reflexão que Jesus ele deixa para nós? Para a gente poder viver o dia de hoje, descansar, aproveitar pequenas coisas como um sorriso, um abraço, um bom dia. E assim a gente viver de forma leve, viver um dia de cada vez. Porque realmente o que a gente tem é só o presente. O futuro só pertence a Ele, Jesus. O passado já não nos pertence mais. Se a gente olhar um pouquinho mais para baixo aqui, ele vai falar com os discípulos: não se preocupe com a comida, com o que comer, e nem com a roupa, com o que vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Jesus ele está nos ensinando a não viver de maneira ansiosa, a não viver de maneira imediatista. Hoje a gente vê e a gente acompanha vários e vários noticiários, programas, pessoas que querem a todo custo nos impulsionar a ser rico, a buscar riqueza o tempo todo. Mas Jesus ele nos ensina a viver de forma simples, de forma diária. Por isso que a gente tem que aprender com ele, que ele é o nosso exemplo em tudo. E ele nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus ele está falando com a gente: olhe primeiro para Deus, busque primeiro a Deus, busque primeiro a presença de Deus.
E depois todas essas coisas que Ele sabe que a gente precisa, vai ser acrescentada. Qual que é a mensagem que eu quero deixar e que eu quero transmitir para nós nessa noite? Viva um dia de cada vez. Viva cada momento, cada detalhe, aproveite a sua família, aproveite seus filhos, seu esposo, sua esposa. Aproveite o dia que Deus te deu, o dia que Deus te entregou e que fez para você. Não se preocupe com o seu amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer. Descansa nele, confia nele, entrega para ele, porque ele está cuidando, ele vai cuidar do seu amanhã, ele vai cuidar do nosso amanhã. Como que eu descanso? Entregando para ele, confiando nele. Como que eu confio? Essa Bíblia está aqui comigo. Se eu pegar ela e entregar para uma pessoa, ela já não está mais comigo. Então eu já não tenho mais que me preocupar. Eu descanso. Então quando você pega e entrega nas mãos de Deus o seu amanhã, o seu dia, a sua família, você está descansando nele. Você está mostrando para ele que você confia nele. E pode ter certeza que Deus ele provê, que Deus ele cuida. Deus ele sabe das nossas necessidades, ele sabe aquilo que a gente precisa, ele sabe o que a gente necessita. E se você fizer isso, se nós fizermos isso, a gente vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E em nome de Jesus, a gente vai viver em paz, sem doença, sem depressão, sem ansiedade, vivendo um dia de cada vez, aproveitando cada momento, porque realmente a gente não sabe quando vai chegar a nossa hora, quando Deus vai pedir a nossa alma. Então se prepare para isso, busque Ele. E os bens materiais, você pode ter certeza que se estiver compatível com Ele, Ele vai acrescentar na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.